wabarakatuh. Islam em Foco, hoje, terça-feira, segunda edição da semana. Contamos na voz do nosso ilustre Sheikh O.S. Mutawala, o nosso Sheikh, que é residente deste programa. E caro outro estudante, amigo ouvinte, de segunda a quinta-feira tem habitual e, portanto, desfilam vários macheiros. Um capítulo que iremos abordar, inshallah, que é a ressurreição depois da morte. Caro telespectador, o nosso ponto central, vamos falar da ressurreição depois da morte. Será que a pessoa depois de morrer será ressuscitado? Será que lá será interrogado ou não? Irá prestar, portanto, algumas interrogações perante Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que irá acontecer mesmo? Então, eu sei que, caro telespectador e amigo ouvinte, essas inquietações, mas, portanto, para mais detalhes, é só ficar na nossa sintonia. Acompanhe-nos e, segunda e última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Sem mais longa, vou saudar o meu convidado, que é Sheikh, como dissemos, o O.S. Mutawala, já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, sei como está. Está tudo bem, alhamdulillah. Sheikh, frio? Alhamdulillah, que fazer Allah assim quer. Exato. E é bom para o ser humano mudar a temperatura assim. Porque se fosse calor, as pessoas estão a reclamar frio, então... É onde que eu queria chegar, Sheikh. É verdade. Não ficam a reclamar. Exato. Aí está, mais uma vez, na sua nada fique em nossa sintonia. Portanto, para acompanhar este que é o seu programa Islam em Foco ainda. Aqui no último dia, o nosso ponto essencial, vamos falar da ressurreição depois da morte. Sheikh, portanto, da fadal. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد em especial, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos os telespectadores da TV Haq, em simultâneo com a rádio Al-Haq, e nós continuamos a fé no último dia, ou seja, al-Iman bil yawm al-akhir, dos pilares dos arcanos cita, ou seja, os 6 pilares da fé. Também a pessoa nesse capítulo ou nesse tema tem por dentro dela que é al-Ba'd al-Maut, que nós já falamos, já semana passada introduzimos a ressurreição, que depois de falarmos muito tempo a sepultura, o que acontece nela, que essas pessoas que estão lá nesse momento e nós que vamos para lá, porque todos aceitam a morte, só que a divergência das pessoas, alguns que não creem a ressurreição ou que não creem os castigos da sepultura, mas conforme a crença islâmica, daqueles que são muçulmanos, creem que na verdade na sepultura a pessoa é castigada, a pessoa também é dado bom conforto, ou seja, delícia. E nós aqui, já que introduzimos a al-Ba'th, ou seja, a ressurreição, nós sabemos que já falamos que algumas outras religiões ou seitas creem que a pessoa quando morre transforma em outras coisas. Aquelas pessoas que dizem que morreu, acabou, esses são ad-Dahriyun, ou seja, as pessoas que trabalham com o tempo, diz que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Então, são diferentes. Alguns não aceitam de vez na ressurreição, porque como é que esse osso podre já em pó, como é que vai ser recomposto e sair da sua sepultura? E é a causa dessas crenças, as pessoas
praticarem mais ações. E nós, como já teremos começado, dizemos al-Ba'th, que é a ressurreição. Diz que al-Ba'th ankara al-munkiruna al-yawm al-akhir jumlatan tafsila لأنه عقولهم المريضة لم تستطيع ou لم تصغني البعث, que muita gente negaram por causa de pôr isso na mente. Muitas setas, muitas pessoas perdidas negaram porque não vai de acordo com o seu pensamento. Que nesse contexto o Alcorão, o Sunna certifica que haverá a ressurreição. A ressurreição, que um dos versículos Allah diz: "Wal-mauta yab'athuhumullah thumma ilayhi yurja'un", que os mortos, esses que são cadáveres, Deus vai ressuscitar e deles todos vão regressar. E diz, outro versículo diz: "Thumma innakum yawm al-qiyamah tub'athuna", e depois disso, vocês no último dia, ou o dia da ressurreição, vocês serão ressuscitados. E no outro versículo diz que "Wala tuhzni yawma yub'athuna", que não pode me humilhar, ficar triste no dia da ressurreição. Então, vários versículos provam a questão da ressurreição que está patente no Alcorão. E não só naquele hadith de Bukhari Muslim de Jibril alayhi salam, quando perguntou o que era imã, diz: "Wa tu'mina bil ba'th", que é aceitar que depois de eu morrer serei ressuscitado. Então, ressuscitado será uma das bases, ou seja, pilar da fé no Islã. Temos aqui aquele hadith de Muslim e outros, quando o professor ensinava a pessoa, quando for a dormir, uma das regras diz que quando o profeta fosse para a sua cama, dizia: "Wawada'a yadahu al-yumna ala haddai", então levava a sua palma da mão, punha a sua cabeça do lado direito e dizia: "Allahumma qini adaba yawma tub'athu ibadaki", ó meu Deus, que me afaste, me proteja castigos do dia que serão ressuscitados os seus servos. Então, várias provas, seja no Alcorão, assim no Sunna, provam a questão da ressurreição. Que temos várias maneiras que o Alcorão provou acerca da ressurreição e deu alguns exemplos. No caso de que nesse dia haverá vários acontecimentos, como já mencionamos no início, de que um deles diz que "Innal insan fi hal haramati wala yazal fi ahsan taqwim", que uma delas diz que "Wayastanbi'unaka ahaqquhu qul wa rabbi innahu lahaqqu wa ma antum bimu'jizin", que alguns dizem que será que essa religião, esse Alcorão, esse dia é verdade? Então diga a eles que na verdade é verdade, que vocês que Deus não é incapaz para vos ressuscitar. Tem outro versículo que diz: "Waqala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tina", que alguns descrentes dizem que não pode acabar o mundo, e o Alcorão diz não, de facto o mundo há de acabar. Temos outra, como mencionamos, outras sete, diz que "Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu", que alguns descrentes dizem que não, nós não havemos de ser ressuscitados. E o Alcorão diz: "Qul bala wa rabbi", diga a eles que de facto latub'athunna, que vocês serão ressuscitados, thumma latunabba'una bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir, que não, de facto vocês vão ser ressuscitados, depois vão ser recordados, vão ser informados daquilo que vocês andaram a praticar, que para Deus isso é mais fácil. Temos aqui não só, temos outra maneira que o Alcorão prova a questão da ressurreição. Diz que "Awalam yaraw al-insanu anna khalaqnahu min nutfati fa idha huwa khasimun mubin", será que como é que o ser humano vai negar a ressurreição? Nós criamos a ele de coágulo, ou seja, de água. fa idha huwa khasimun mubin, ele está a disputar contra nós. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, que eles dão-nos exemplo de outras coisas, assemelhamos com outras coisas, e ele esqueceu a sua criação. قال من يحيي العظام وهي رميم, ele esqueceu que foi da água, do homem que sai, que junto com a mulher da espinha dorsal, juntam-se tudo, de matope, tudo isso aí fizemos do nada.
e diz, قال ما يحيي العظام وهي رميم. Quem vai ressuscitar os ossos depois de ser esmagalhados, ser em pó? Quem vai fazer isso sair da escova da sepultura? قل, e foi dito o professor para dizer para as pessoas, قل, diga ao Muhammad, يحييها الذي أنشاها أول مرة, que diga a eles que aquele que criou da primeira vez, antes de existir nada, antes de ser nada esse ser humano, então esse vai tirar da escova. وهو بكل خلق عليم, ele conhece todas as criaturas, a sua criação. Então são algumas evidências que isso é acontecimento conforme Sira Nabawiya, que marca conforme Anna al-Asa bin Wa'il, que esse homem أخذ عظام بالية, que esse homem chamado Al-As bin Wa'il levou ossos já em pó esmagalhados. Diz que o farrakahu ala al-Saghi foi deitar em frente do professor Salama, e diz, esmagou nas suas mãos, أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد موت, que você alega, você Muhammad alega que o seu povo, o seu Senhor, o seu Deus, vai ressuscitar depois de estar em pó isto? قال نعم ويدخلك الناس, diz que facto, e ele vai te fazer entrar no inferno. Então essa disputa de negar a ressurreição é uma coisa já remota, vem desde os tempos remotos a ver essas setas que negam a ressurreição. E outra maneira de provar ao Corão a ressurreição diz, فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, que deve reparar o ser humano do que foi criado, deve sentar e reparar. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ, que foi criado num líquido que jorra, e diz يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلُبِ وَالتَّرَائِبِ, que esse líquido sai na espinha dorsal do homem. Embora a ciência continue, talvez alguns mudaram o currículo, alguns continuam a ensinar os estudantes ou os alunos a dizer que o líquido do homem, ou seja, o líquido da reprodução dos espermatozoides, nasce nos testículos, mas isso é errado, mas sim o correto é de que o espermatozoide, ou seja, a água da reprodução para o homem sai na espinha dorsal e uma parte do peito. Então, essa é que é a patente científica conforme o Corão diz, إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, que para esse homem, para ser devolvido, então Deus é poderoso. Yoma Tubula Sarai, que no dia que vai ser publicado, vai ser divulgado todos os segredos que os homens andaram a esconder. Então aqui está, o homem está sendo recordado que você não é nada, você é água, não é nada, daquele que te criou da água do pó, esse mesmo vai te ressuscitar. Outro versículo diz, Alam yakun nutfatan min manin yumna, que será que esse homem não era um líquido que jorra, que corre, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa, depois isso fecundou-se, criou questão com água, ficou sangue um pouco embrulhado com osso, faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakar wal-untha, e fez os dois pares, macho e fêmea. Alaysa dhalika biqadir ala an yuhyi al-mauta, será que esse que fez esse processo, você estar 6, 9 meses na ventre da sua mãe, com esse processo, depois primeiro foi a água, gradualmente começou-se a transformar em osso, carne, tudo isso saíste com óleo, tudo na ventre da sua mãe. Esse não é poderoso para de dar outra vida depois de você morrer? É nesse contexto que o Alcorão prova à sociedade, ou às pessoas, as pessoas que não creem, de que a ressurreição é certa. E o outro versículo diz que فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدِنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Alguns dizem que quem vai nos tirar nas nossas covas? E o Alcorão diz, diga ao Muhammad de que aquele que te criou da primeira vez. É nesse contexto que o Alcorão já prova várias vertentes para aquelas pessoas que não creem a ressurreição. Outro versículo diz que Ya ayyuhan nas, ou gente, ou humanos, in kuntum fi raibin min al-ba'th, se vocês estão em dúvida na ressurreição, fa inna khalaqnakum min turab, que nós vos criamos de pó, de matop, thumma min nutfat, depois de matop foi o processo da reprodução, que é a água do homem, como já falamos, a água de reprodução.
ثم من علقة. E esse matope, essa água depois de introduzir na ventre da mulher, começa a fazer o processo de o coágulo, começa já a transformação da criança até sair o feto. É nesse algumas evidências que o difícil é criar, mas agora é tirar na cova, porque já está feito. E diz que وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد, que é aquele que começa a criação e faz voltar a criação. وهو أهون عليه, que é mais fácil e mais leve para ele. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Então, para Deus tem exemplos elevados dos seus da terra. Então, alguns, mais ou menos, isso prova algumas evidências, a questão da ressurreição. Que outra maneira de provar a ressurreição é dar exemplo através da terra. Nós temos o deserto, temos as terras impermeáveis, solos que não é, possível para a agricultura, mas mesmo assim o Corão prova a ressurreição quando diz وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتْنَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, que você vai ver a terra morta, tudo sem nada, mas quando a água sai, cai, já você vê flores, vê capim, vê muita coisa. Então, esse aqui é a ressurreição. Terra morta, você vê tudo a planta, o tempo chuvoso, tudo fica verde, mas no verão tudo morre. Então, como é que isso acontece? Como isso acontece? E no outro versículo diz فانظر إلى آثار رحمة ربك رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Que repara para os sinais das bênçãos, misericórdia de Deus. كيف يحيي الأرض, como faz reviver, como dá vida à terra, بعد موتها, depois dessa terra morrer. إن ذلك, que nessa maneira de verificar, de certificar, لمحيي الموتى, faz reviver a morte, faz viver a vida, dá vida depois da morte. E outro o versículo também prova, dá exemplo, outra vertente também, que não são seres humanos, que já morreram, também ressuscita outros seres, no caso das plantas, diz وَمِنْ آيَاتِهِ, que um dos sinais da existência de Deus, um dos sinais também de que depois de morrer o ser humano terá outra vida, أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ, que você vê a terra خَاشِعَةً فإذا أنزلنا عليها الماء, você vê morta dela sem nada, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت, já mexe-se, وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. Então aquele que faz dar vida a essa terra depois de morrer, então esse tem poder. إنه على كل شيء قدير, ele tem poder acima de todas as coisas. Aqui são vários versículos que dá evidência acerca da ressurreição, que dá mais evidência. Nós hoje não poderíamos acabar versículo que prova da ressurreição depois da morte. E já no início já falamos acerca o que era a ressurreição em várias vertentes conforme os teólogos do Islã. E nós, outra pergunta que sai, Al-Ba'ath Khalqin Jadid, já tínhamos introduzido que na ressurreição, será que o corpo há de ser esse que nós possuímos de matope? Isso também é uma preocupação, que de facto que o corpo não há de ser este. O corpo não há de ser este, porque já a vida da vida futura não é aquilo que nós pensamos, mas sim serão as mesmas pessoas, mas a recomposição do corpo vai ser diferente desse corpo estamos a ver hoje em dia, ou estamos a usar, porque já sabemos que o mais importante nessa carcaça é a alma, mas nós vamos reconhecer as pessoas, que aquele fulano, mas os corpos serão diferentes, o tamanho, tudo, só Allah é que sabe que isso, porque esse corpo nós morre, porque acho que o segredo de nós comermos é a causa da nossa morte. Parece que a doença vem na nossa comida. E aqui o Alcorão diz وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, que a morte vai vir em todos os sentidos, em todos os lados, e nele não há de morrer. Então, para dizer que essa criação da vida futura não morre. Por isso, os residentes do paraíso jamais morrerão, os do inferno também jamais morrerão. Então, é nesse contexto que a criação vai ser outra,
Mas as pessoas vão ser as mesmas, cada um daquilo que era no mundo, o seu nome, tudo vai ser você, mas o tamanho, porque já ouvimos que já na vida futura não há morte, porque a morte já provamos nessa vida e já morremos, como já falamos no início, 2 vezes e já ressuscitamos 2 vezes. Temos aqui o hadith de Al-Hakim بإسناد صحيح com uma cadência boa عن عمرو بن ميمونة الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل قال يا بني أود que Muad bin Jabal levantou e começou a dialogar para esse povo, diz inni rasul que eu sou mensageiro do mensageiro de Allah. Ta'alamuna al-ma'ad ila Allah. Vocês já sabem, vocês vão ser devolvidos para Deus. Summa ila al-jannat ou an-nar. Ou esse regresso à vida futura, ou para o paraíso ou para o inferno. Wa iqamati la dha'ana fihi wa hulud la maut. Que nessa permanência lá é eterno. Não há regresso, não há nada. Aquele que entrar no paraíso já está, aquele que for no inferno é permanente. O hulud la maut, que é permanência, que não há morte, ou fi ajsad la tamut, que num corpo que não morre. Então, os corpos da vida futura não morrem. Os que estiverem, como já referi, no paraíso, estarão de delícia, porque já nem doença, nem velhice. Sabemos quando chegarmos lá a falar do paraíso, que as pessoas que quando ninguém vai fazer necessidade maior, ninguém vai envelhecer, as mulheres não ficarão grávidas, tudo isso não se toma banho, não se escova, só é delícia no paraíso. Esse hadith diz Rawah al-Tabarani fi Kabir, Awsat ibn que tirou Imam al-Tabarani no seu livro médio e assim o grande, conforme o Sheikh Al-Albani, seu hadith al-Sahih diz que o hadith é bom. Então, nesse contexto é para provar de que na ressurreição serão outro tipo de composição do corpo, não há de ser este aqui pequenino, ou de matope que morre, mas sim há de ser outro corpo que Allah prometeu ou já criou e guardou. E diz que وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا في الدنيا. Não podem pensar, como referi, que numa que vai ser outro corpo, outra composição, vão ser outra pessoa. Não, vão ser as mesmas pessoas, mas o seu revestimento vai ser diferente, porque, como já referi, esse corpo morre, esse corpo não é suficiente para sentir a doçura da vida futura, assim também o fogo do inferno. Diz que Yaqul ibn Taymiyyah rahmahullah, o Sheikh ibn Taymiyyah diz que النشأتان نوعان تحت جنس, que essas 2 vidas ou essas 2 pessoas são 2 coisas na vida. Diz يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه, que concordam em vários sentidos, também assemelham-se em vários sentidos. diz ويتفرقان ويتناعان من وجه آخر ولهذا جعل المعاد هو المبدأ وجعل مثله أيضا. Então, essa vida que nós estamos a viver, a mesma que vamos viver na vida futura, porque na vida futura já sabemos que há algumas diferenças, mas assemelha-se algumas coisas. Mais ou menos é para não pensarmos que depois da ressurreição nós vamos ser os mesmos, pequeninos, não, já ser outras pessoas, mas cada um vai reconhecer o outro, vai reconhecer o outro. Outra pergunta, a questão da ressurreição. Nós temos aqui أول من تشق عند الأرض, quem vai primeiro a sair da sepultura, quem vai sair primeiro na sepultura. Então, essa aqui é outra preocupação. Quem vai ser primeiro a sair? Quem vai ser primeiro? Mesmo, como referimos, o primeiro a sair na sepultura. Primeiro a sair na sepultura. É nesse contexto que preciso conhecer esse espaço para nós ficarmos abalizados, a conhecer, para prepararmos as nossas boas ações. Diz que أول ما يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Então aqui ficamos a saber que o primeiro a sair, a ser ressuscitado na sua sepultura é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui nesse hadith mostra também que claramente, embora haja talvez seitas que
creio que o profeta sallallahu não morreu, está vivo, mas o profeta na verdade morreu, está enterrado na Medina, conforme o hadith Sahih Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, conforme Abu Huraira diz, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, e disse o mensageiro de Deus, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, eu sou o líder, o chefe de todos os filhos do Adão. وأول من يشق عنه القبر, primeira pessoa, primeira criatura que vai sair na sepultura, a primeira criatura a sair na sepultura de todos aqueles que já estão na sepultura, a primeira. Nós já falamos na semana passada a questão que não fazemos confusão daquilo quando falamos, questão quando o Alcorão diz man fi samawati man fi al-ard illa man sha Allah, quando todos que estiverem na terra e no céu desmaiar, morrer. Então tem exceção que acima do céu ninguém vai poder desmaiar, só os que estão nos céus na terra. Aqui, todos aqueles que foram enterrados na terra, o primeiro a sair, nesse hadith Muslim de Abu Huraira, ficamos a saber que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, e ficamos a saber que é o líder de todos os filhos de Adão. Quando falamos de todos os filhos de Adão, aqui entram profetas e mensageiros piedosos, e não só os mártires, e os siddiqinos, são os sinceros verdadeiros, entram nesse grupo. E aqui nesse hadith diz que o awwal shafi' o awwal mushaffi', que a primeira pessoa a intercessar perante Allah subhanahu wa ta'ala, que nesse dia há pessoas que as suas ações não estarão completas, precisa um aumento, ou seja, pedir ou ser intermediário, que já sabemos que já que o Islã proibiu o suborno, lá nesse dia não haverá suborno, nem haverá a questão que conhecido ou a linguagem que intercessar alguém, mas sim a questão das suas ações, que muita gente vai ir para o profeta sallallahu alaihi wasallam pedir para intercessar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Que nesse hadith é longo, conforme tirou Bukhari e Muslim nos seus livros de autenticidade através de Abu Huraira, قال استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود, que algumas pessoas discutiram, se insultaram, um homem judeu e um homem muçulmano. E فقال المسلم, o muçulmano diz والذي اصطفى محمد على العالمين, que ele jurou daquele que elevou ou escolheu Muhammad acima de todas as coisas no mundo dos mundos. فقال اليهودي, e o judeu disse والذي اصطفى موسى على العالمين, aquele que escolheu Musa acima de todas as coisas no mundo. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي, que nessa zango esse muçulmano levantou sua mão, bateu esse judeu. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلمين, que esse judeu foi queixar-se perante o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui também uma valia, uma lição de que até esse era judeu, era não muçulmano, era descrente, mas mesmo assim reconhecia a qualidade e de que a verdade, a justiça seria daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ia fazer. Hoje, infelizmente, muita gente, quando tem problema, recorre não sítios apropriados que podem vir a ser injustiçados. Aqui disse esse homem para o profeta sallallahu la tuhayyiruni ala Musa, que você não pode me fazer, o profeta disse para esse homem, você não pode me escolher-me, ou seja, fazer escolha entre mim e Musa, ou aqui não é sítio para você me escolher ou me dar a superioridade de Musa acima de mim. فإن الناس يسعقون فأكون أول من يفيق, que muita gente, toda a gente aliás vão desmaiar, que eu serei primeiro a sair, ou seja, a tomar o bom senso. فإذا موسى باطش بجانب العرش, que enquanto que o Musa estará sentado, ou seja, já o Musa acordado ao lado do trono. فلا أدري أكان في من صعق ففاق أو كان من يستثنى الله عز وجل, que o profeta diz que não sei se o Musa já estava acordado ou são daquelas pessoas que já
não vão morrer, que não estão dentro dessas pessoas que vão ser ressuscitadas, porque ele já morreu e já foi, estava perante, ou seja, perto do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui praticamente ficamos, aqui temos esse hadith, a questão da ressurreição do Musa e o profeta sallallahu alaihi wasallam, que o Musa alaihi salam, que já ouvimos, de acordo com o hadith muslim, que ele está a fazer o salat na sua sepultura, e não só, ficamos a saber que o Musa alaihi salam está perto, ou seja, embaixo do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E disse aqui: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعق الطور أم بعث قبلي. Então, essa tem outra narração de que depois de a trombeta soar, ser destruídos os céus e a terra, todas as pessoas desmaiar ou alguns morrer. Então, depois da segunda, nós sabemos que já explicamos que a primeira é para a destruição. Tudo que aquele que está nos céus da terra, tudo vai ter que desaparecer, morrer. Ninguém, embora tenha exceção, illa mashallah, que já explicamos que os especialistas discutiram quem são essas pessoas, e no Sharia ainda não tem quais são essas pessoas que estão fora, embora discutiram que são profetas, alguns discutiram que são mártires, alguns são piedosos, enfim. O importante é que tudo que está nos céus da terra vai ser destruído, só esses tipos de criaturas que foram com exceção, ou foram escolhidos com exceção. E aqui diz: depois, a segunda trombeta é que o profeta vai ser ressuscitado. E depois da ressurreição, então o profeta disse aqui que na minha ressurreição verei o Musa, enquanto já levou, pegou ou agarrou o trono de Deus. Fala Adri, aqui o profeta diz que eu nem sei. Será que ele for citado naquela desmaio do Tur, da montanha Tur, ou foi recitado antes de mim? Então aqui a divergência mínima que o profeta duvidou se o Musa já estava recitado, ou será que ele apanhou enquanto já ressuscitou, ou morreu depois ressuscitou. Então tem essa questão dessa divergência ligeira, a questão quem é o primeiro a ser ressuscitado entre Musa e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos outra questão: Hushr al-Halaik Jamia ila Mawqif al-Azim, que nós temos aqui al-Ba'th, que é a ressurreição, que é a saída da sepultura. Tudo que está enterrado. Aqui estamos a falar dos gênios e seres humanos. Agora temos outra questão, os animais. Então temos aí al-Ba'th e al-Hashr. Al-Ba'th é a saída da sepultura. Temos al-Hashr, que é a junção, que essas criaturas desde o Adam alayhi salam, até o último homem, vão ser juntados num único campo para serem julgados. Então temos aqui, caros telespectadores ouvintes, temos al-Ba'th, que é a ressurreição. Temos al-Hashr, que é a junção dessas pessoas. Não é cada um vai ser festa, que cada um, quando sair da sua sepultura, vai para o inferno, vai para o paraíso. Não. Essas pessoas, antes de entrar, cada um no seu local final, terão um ajuntamento, um campo, que haverá já o julgamento. Então é o chamado al-Mahshar. Então aqui temos al-Hashr, que é literalmente na língua árabe al-Jam', que é a junção das pessoas, que vários versículos também mencionou a questão de ajuntar, que depois das pessoas saírem nas suas sepulturas, antes de entrar no inferno ou no paraíso, essas pessoas serão juntadas num único campo, que é esse campo muito perigoso, que já havemos de falar no futuro, que o sol vai descer a palmos, que cada um começará a chorar. E sem esquecer, caros telespectadores ouvintes, talvez algumas dúvidas que nós poderíamos adiantar para o futuro, mas há umas coisas que nós vamos fazer no futuro. Uma delas, que devemos saber que todos nós havemos de ressuscitar nu,
conforme aquele hadith sahih de Aisha, quando o professor falou, Ya Rasulallah, كيف يكون الرجال والنساء, como é que há de ser homens e mulheres nesse dia? E diz para ela, que é a Aisha, que esse dia cada um nem há de ter tempo de ver o sexo, a nudez do outro. Então devemos saber que como assim nascemos nus, da mesma maneira vamos ressuscitar nus, aquela mortalha, ou seja, aquele pano branco que para os muçulmanos usam, e para os descrentes põem casaco, para as mulheres põem vestido. Tudo isso aí, na ressurreição, já sabemos que para muitos já apodreceu. Então, aqui temos, para não fazermos confusão, temos Al-Hashar, que é a junção, que essa gente vão ser juntados. Que temos aqui um versículo que diz, فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. Aqui a questão da língua, que é junção das pessoas. Aqui vamos ver alguns versículos que fala acerca da junção das pessoas, que depois de sair da sua sepultura, quando diz وَحَشَرْنَاهُمْ, que nós juntamos todos eles, فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا, que não devemos deixar ninguém, porque só o soar da primeira, tudo vai morrer, tudo vai ficar silêncio. Já explicamos a questão do som, ou seja, da voz que vai sair, liman mulkul yawm, para aqueles que andaram a adorar ídolos, que andaram a pôr maqueia, ou seja, pôr farelo na sepultura, aqueles que andaram a adorar seus antepassados, aqueles que quando fosse inaugurar uma coisa oficial, seja uma escola ou jogo escolar qualquer, quando pediam os mortos para abençoar, nesse dia, depois de a terra ser destruída, toda ela será lançado um apelo, uma voz, liman mulkul yawm, de quem o reinado hoje, para certificar que existe outro Deus que poderá vir a responder e depois vai sair um único grito que dirá, que vai responder liman mulkul yawm, lillahi al-wahid al-qahar, de Deus, o único, o destruidor, que já destruiu tudo que está no silêncio. Então, nesse dia, ninguém vai escapar na sua sepultura, vai ter que sair e vão ser juntados. Ninguém vai que já sair, vou fugir, vou esconder. Não, porque já sabe que nesse dia os seres humanos serão indefesos. Tem outro versículo que diz: "Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim", que o seu Senhor vai juntar todos eles. Todos eles vão ser juntado com o seu Senhor, e não só ele é prudente e é conhecedor. E temos aqui outro versículo que diz: "Yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun 'alayna yasir", que no dia que a terra vai fendar, vai se abrir, e não só e diz será que muito rápido, dhalika hashrun 'alayna, aqui para nós é muito rápido juntar a todos eles. Aqui está a certificar a questão de todas as criaturas estarão juntos num único sítio, num único campo para serem julgados. E aqui diz: "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum", diga a eles, o Muhammad, que os primeiros e os últimos serão juntados, serão aglomerados num único miqat. Miqat geralmente usa-se na língua árabe contrós, mais serão juntados num único sítio para ser um dia conhecido. Diz que Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi, que o nosso Senhor, uma das preces do Alcorão diz que o nosso Senhor, que você vai juntar as pessoas no dia que não tem nela dúvida. E diz que وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, você está a advertir, você Muhammad está a advertir no dia que as pessoas vão ser juntadas num único sítio, que nesse dia não haverá dúvida. E aqui outro versículo diz: ذَلِكَ يَوْمُ الْجَمْعِ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ, que esse dia é dia que dia diz que ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ, que é um dia que vão ser juntadas as pessoas, que não há nenhuma divergência. Então, mais ou menos, essa é a questão de que todas as criaturas serão nesse dia juntos. Também temos a questão de que os animais são
serão nesse grupo, vão ser ressuscitados para serem julgados alguns animais que têm chifre, quando quando os animais ferrosos quando forem juntados. Então também os animais serão ressuscitados. Mais ou menos a questão de que temos esse processo de ressurreição para as pessoas serem juntadas no dia da ressurreição, que nesse dia não há nenhuma dúvida de que as pessoas serão juntadas para serem julgadas. Não sei se o tempo está conosco ou podemos continuar. Para provar a questão da ressurreição, de que o ser humano deverá se preparar, e não só que esse homem, todos eles estarão juntados num único sítio. Temos aqui Sifat Hashr al-Ibad. Como é que essas pessoas vão ser juntadas nesse campo? Como é que essas pessoas vão ser juntadas? Como essas pessoas nesse campo? Como é que será o acontecimento nesse campo de julgamento? Diz: يحشر العباد حفاة عراة غرا لا أي غير محتفين, que as pessoas vão ser ressuscitadas, todos os servos, hufatan, sem sapato, numa descalço, uratan, nus, assim como foram criados, foram nascidos cada um, ninguém vai ter sapato nem nada, ninguém vai pôr roupa, todas as pessoas vão sair nas suas sepulturas nus, como assim Allah criou. Temos aqui hadith de Bukhari e Muslim, no seu livro, Ibn Abbas, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, que o professor diz: innakum mahshurun, mahshuruna hufatan, que vocês vão ser ressuscitados, vão ser juntados, hufatan, sem sapato, uratan, ghuran, que sem sapato, sem roupa, nus, como assim foram criados. Thumma qara'a, depois o professor recitou: kama bada'na awwala khalq, como vocês vos criamos na primeira vez, nu'idu, vocês vamos devolver. Como assim vos criamos sem roupa, sem nada? Vocês saíram ventre das vossas mãos assim nus, assim também vos faremos juntar. Wa'dan alayna inna kunna fa'ilna, que essa é a nossa promessa, que na verdade nós havemos de fazer isso. E nós teremos poder de fazer isso, que vos tirar na vossa sepultura sem sapato, sem roupa, sem nada, e vos juntar num único sítio. Então aqui, como dizíamos claramente, que todos os seres humanos vão sair na sepultura nus, como assim foram criados. E aqui diz que وعندما سمعت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول, quando o professor falou isso, Aisha ouviu, ficou admirada, e diz: يحشر الناس يوم القيامة حفاة وعراة, فقالت, ela disse: يا رسول الله, o enviado de Deus, الرجال والنساء جميعا, homens e mulheres, todos eles nus, ينظر بعضهم إلى بعض, que cada um vai reparar uns aos outros. Como é que assim aconteceu? Claro, o professor disse: يا عائشة, ó Aisha, الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض, que nesse dia os acontecimentos, o perigo, o medo, a ser maior, que ninguém terá o tempo de ver uns aos outros. Então esse hadith, como dizíamos, é de Bukhari e Muslim. Aqui é evidente que claramente o Qiyamah não é daquilo que nós pensamos, que nesse dia, mesmo assim, as pessoas vão sair nas suas sepulturas nu, mas ninguém vai ter o tempo de reparar a nudez do outro, ou seja, os homens não estarão preocupados de reparar as mulheres, nem as mulheres reparar os homens. diz: وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثياب التي مات فيه, فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم وأبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها, ثم قال: سمعت الرسول يقول إن الميت يبعث في ثياب التي يموت فيها. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه, وقال الشيخ الناصر الدين وهما كما قال. Então temos essa narração de que as pessoas vão sair conforme aqueles panos que foram postos, e esse homem, quando ia morrer, ou quando estava na véspera da morte, pediu um pano branco para de vestir, para poder se ressuscitar com o mesmo. Diz: وقد وفق البيهقي بيان هذا الحديث وسابقه بثلاث أوجه. Então foram responder esse hadith, como esse hadith vem contrariar o outro. Diz: أول أنها تبلى
بعد قيامهم من قبورهم. Que numa que, se assim acontecer, a pessoa logo que entrar, sair na sua sepultura, esse pano vai desaparecer. فإذا وافوا الموقف يكون عراة ثم يلبس من ثياب الجنة. Então aqui só as pessoas vão pôr a roupa na entrada no paraíso. Outra resposta é de que إنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقين ثم بعدهم على مراتب فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. Que se for assim, então algumas pessoas terão, no caso dos profetas e Anbiya, e não só os mensageiros, e alguns privilegiados são os siddiqin, os verdadeiros e piedosos. E a outra resposta é de que أن المراد بالثياب عاما ها هنا العام. Aqui dizem que a referida roupa aqui nesse outro hadith é que são as ações, como diz, يبعث في أعمال التي مات فيها من خير أو شر, que numa que essa pessoa vai ser ressuscitado conforme as ações que ele morreu nele. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير, que o vestimento de temor é melhor. E diz que وقال وثيابك فطهر, que a sua vestimenta deverá purificar. Então são algumas respostas sobre esse hadith que tirou aqui أصحاب السنن. Então aqui diz واستشهد البيهقي على هذا الجواب الخير بحديث العامش, que nessa resposta o Bayhaqi respondeu de حديث العامش عن أبي سفيان عن جابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه, que cada ser vai ser ressuscitado aquilo que ele morreu no estado que ele morreu. Que esse hadith também tirou Imam Ibn Kathir no seu livro. E não só, disse que o hadith Jabir هذا رواه مسلم في صحيح ولا ينفقه منه أن البعث يبعث في ثياب التي كفن فيه أو مات فيه وإنما يبعث على حال التي مات فيها على من الإيمان والكفر. Então aqui refere-se às ações que ele morreu, que sabemos que cada um vai ser ressuscitado conforme ele morreu. Se você morreu a fazer salat, vai ser ressuscitado assim mesmo, de jejum, a fazer peregrinação, tudo que você a ensinar, tudo, qualquer, infelizmente aqueles que serem examinados num pecado vão serem ressuscitados dessa maneira. E diz que واليقين والشك كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمر قال سمعت الرسول يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثوا على أعمالهم. Que quando Allah desejar para um povo um castigo, então ele faz com infligir a eles o castigo daquilo que eles estão e depois faz ou traz para eles as ações. Então aqui esse também é hadith de Muslim. Então aqui estamos na questão de que os seres humanos ou todos os seres serão ressuscitados de nus sem nenhuma roupa. Temos aqui aquele hadith daquele homem que morreu no Hajj de Ihram, ou seja, daquelas vestes, ou quando estava a fazer Hajj, quando morreu, aliás, caiu no seu camelo. E o professor diz que quando ele diz que لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تطيبوه, que não podem praticamente, não podem pôr perfume, ولا تطيبوه, não podem pôr perfume, e ولا تضعوا فيه كفورة, que não podem pôr a ele, mais ou menos uma palavra dessa, que não podem pôr cânfora porque cheira, é parte de perfume. E proibir também tapar, wala tuqattu raça, não pode tapar a sua cabeça. Então quando você mora no Hajj, você é vestido 2 panos, que não pode perfume e nem pode usar o cânfora. Então o profeta diz que que devem lavar com ele com água e também folha de maçaniqueira. Ou kafinu fi thawbain, podem pôr 2 panos, wala tumassu tiba, não podem aproximar, pôr perfume, wala tuhammir raça, não podem tapar a cabeça dele. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, que esse homem no dia do Qiyamah vai ressuscitar, vai sair na sua sepultura a falar o talbiya, ou a dizer labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Então aqui é um privilégio a pessoa morrer numa boa ação. Que aqui temos outro hadith que o shahid yub'ath yawm al-qiyamah وجهه يثعب اللون لون الدم والريح الريح المسكي. Também os mártires vão ressuscitar com seu sangue, também com o cheiro de perfume. E diz que ومن هنا استحب التلقين الميت لا إله إلا الله. Que também é recomendável, já falamos de que qualquer pessoa que estiver na agonia da morte, devemos fazer lembrar a ele La ilaha illallah, conforme aquele hadith muslim de Abu Huraira, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que laqinu mautakum la ilaha illallah, introduzam ou façam recordar os vossos familiares, companheiros, irmãos qualquer, quando estão na agonia da morte com La ilaha illallah, porque essa pessoa diz que thumma yub'ath yawm al-qiyamah natiqan bihadhi al-kalim. Então, porque aquelas pessoas que tiveram o privilégio de recitar esse kalim na altura da morte, também na saída da sepultura farão o mesmo. Da mesma maneira, quando morrer, a recitar o Al-Qur'an, qualquer, ou no salat, qualquer ação boa ou má, que você foi a última coisa a fazer e morrer, será recitado dessa maneira, e é uma boa nova. Sim, então, mais ou menos, não sei se dá para... Vamos observar o nosso intervalo, inshallah. Exatamente aí está, caro telespectador, amigo ouvinte. Vamos, portanto, observar nosso intervalo. Voltaremos à segunda parte. Será a altura em que queremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Como sabe, o programa é meramente interativo. Estamos no seu programa Islam em Fogo. Até já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, segunda edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Owais Mutawalla. Sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte, que esteja em nossa sintonia, um momento oportuno para interagir. Liga e participe através do nosso número 84 92 73 487 84 92 73 487. Repetimos: 84 92 73 487 84 92 73 487. O mesmo número poderá usá-lo para o envio de mensagens. Iremos encaminhar ao nosso Sheikh, que é esse Sheikh Owais Mutawalla. E você que está ligado com a tela da verdade, está no rodapé, poderá ligar, portanto, para o nosso programa. Estamos a falar, portanto, da ressurreição depois da morte, portanto, Al-Ba'ath. Não só também falamos da Al-Hashr, ou seja, Hashr tem a ver com a junção e Al-Ba'ath tem a ver com a ressurreição. Então, sendo assim, mais uma vez, você que está em nossa sintonia, acompanhou atentamente, tem algumas perguntas, interrogações para direcionar o nosso programa, ligando para o nosso número que já está ao seu dispor. Sheikh, muitos, na verdade, desmentem que apenas, até dizem que a pessoa quando morre não há outra vida. Muitos comentam isso, Sheikh. Então nós tentamos incentivar, explicar, sensibilizar, mobilizar as pessoas que, irmão, tenta abraçar com o Islã, tenta seguir, portanto, este Islã, seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguir o Coran. Este é o último povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São falácias, são mitos. Quem morreu, chegou lá, viu que existe ou existirá outra vida, ou viu que existe o fogo infernal. Quer dizer, as pessoas não aceitam. Não sei se tem alguns dizeres para tentar recordar as pessoas ou incentivar as pessoas. Bom, esse já falamos, esse grupo, essa seita, essa mente são
aquele que o Alcorão diz, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." São aqueles que dizem, não é nada, não sei essa nossa vida materna, e essa, aliás, material, e essa psicologia, ou seja, maneira, essa mente são o comunismo, ou seja, o socialismo, que diziam La ilaha wal hayatu madda, que não há vida, não há Deus, aliás, a vida é material. Então, ele diz que não é nossa vida, a não ser que vivemos nahya wa namut, nós vivemos e morremos. Não há nada que nos destrua a não ser o tempo. Quando chega a pessoa morre e acabou, morreu, acabou, não há a outra vida. Então são esses materialistas que essa seita desenvolveu na política, o comunismo, o socialismo, que, alhamdulillah, como é que nós, o país já distanciou-se, embora a democracia mais próxima dele, porque a democracia vem com outra cara, dizer que não, cada um é livre de adorar qualquer Deus, você adora pau, adora poimaqueia, ninguém pode contestar o outro, sim. Exato. Outra questão, Sheikh, que acontece e lança as pessoas, onde é que será a ressurreição? Bom, a ressurreição vai ser na Terra, o julgamento vai ser também na Terra, porque o paraíso está, como é que é, no céu, o paraíso está no céu e também o inferno está embaixo. Sim. Exato. Outra questão, penso por ter respondido, na verdade alguns perguntavam quem serão ressuscitados? Serão os seres humanos ou os animais? Todos serão ressuscitados, seres humanos, gênios e animais, porque animais também, como é que é? Vão ressuscitar, então os animais ferrosos quando serem juntados, então todos vão ser julgados conforme aquele de Surat An-Naba, quando يقول الإنسان يومئذ يقول يا ليتني كنت تراب. Então esse homem, para os animais que têm chifre e os que não têm chifre estão a ser julgados, os que têm chifre que andaram, não sei se é bater, não sei fazer o quê, então aqueles que não tinham chifre vão ser dados para também bater os que tinham chifre e vão ser vão ser arreia. Então é nesse dia que há de ser, por isso foi chamado de Yom Adin, que no dia de ajuste de conta, que cada pessoa, que aquilo que levou, seja em dinheiro, insulto, mal, qualquer coisa que você fez a ser humano, a si próprio, para Allah, esse dia vai ser julgado, sim, até nos animais. Sim. Assistir nos animais tem, portanto, chifres. Sim. Aqueles animais que não têm. Esse não tem nenhum pecado, mal, porque aqueles que tinham chifre bateram os que não tinham chifre. Então, os animais também vão ser ressuscitados para serem julgados. Sim. Aí está, caro telespectador, ligue e participe 84 92 73 487, 84 92 73 487, ligue e participe. Aqui, este que é o seu programa Islam em Foco. Estamos a falar da ressurreição de dia depois da morte. Apesar de existir alguns que não aceitam que a ressurreição existirá no dia de Qiyamah. E Sheikh, falando desta que é, portanto, o nosso tema de hoje, da ressurreição, Subhanallah respondeu, alhamdulillah, o primeiro a ser ressuscitado será o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Para que não ser o primeiro coisa, o povo que passou, o primeiro profeta ou mensageiro que passou antes de nós, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bom, como é que das qualidades de Allah é fa'al, mas ele faz o que ele quer. Da mesma maneira que o profeta não foi o último, mas foi o melhor. E de salientar que as primeiras sepulturas também vai ser de Meca e depois Medina. A primeira a ser Meca e depois a ser Baqi na Medina. Então, os residentes dessas sepulturas são, dentro do globo, são as primeiras sepulturas, as pessoas a saírem das suas covas. Sim. E na ressurreição para aqueles que têm algumas seitas, algumas religiões, exatamente quando fazem enterro, quando eles se enterram, né? Colocam-se num caixão, fazem ornamentação da campa, não será prejudicial ou não irá prejudicar durante aquele servo? Bom, isso até selam toda a campa. O tormento, esse primeiro tormento é para destruição. Destruição, que tudo que vai morrer. Segundo a ressurreição. Então, a ressurreição, já ouvimos que as montanhas vão voar, então para um caixão não é nada. O mar vai subir,
o teto do céu vai também fendar-se, a sol e a lua vão se cruzar, vão cair, então as estrelas vão cair. Então, esse dia, acho que questão de cimento, questão de caixão, acho que para essas coisas, de questão da montanha, é mais leve, sim. Assim teremos 2 ressurreições. Bom, a ressurreição é única, só que as trompetas vão soar 2 vezes, uma para destruir e a outra para a ressurreição, porque o Qiyama vai apanhar algumas pessoas vivas, e já falamos que são as piores criaturas, e já referimos são aquelas pessoas que nesse tempo não haverá não haverá nenhum muçulmano, porque depois perto do Qiyama, já falamos aquele hadith que todos os crentes há de sair, há de morrer, só vão ficar as piores criaturas, sim. Exato. E Sheikh, outra pergunta que nossos irmãos, alguns fazem, o fantasma, Sheikh, o fantasma existe ou é um mito? Bom, fantasma, se chama qualquer nome fantasma, temos aquele Macodizia Macepa, temos Minepa, temos vários, sim. A questão de fantasma é provável que seja a transformação do gênio, ou seja, gênio, isso já falamos, sim. Os gênios transformam-se em vários seres, até no ser humano. E temos aqui uma passagem, como é que o Satanás, já falamos no início, quando o mundo invisível, o Quraysh, quando sentou na sua assembleia para dar-se ideia para matar o professor, um deles que deu opinião é Satanás, que transformou-se como questão do homem. E já ouvimos como é que é, e uma das transformações que o Satanás, o gênio, transforma é o cão preto. Por isso, então, o cão preto, quando salta, o seu sabato fica inválido. Então, o gênio transforma-se, pode ser em pessoa, tem mulher, humano, então, é verídico que tem. Então, por causa da crença, pode chamar essa maneira de como é que fantasma, de gênio, que o gênio, na verdade, tem várias transformações. Em cobra também, tá? Fosse uma maneira em cobra, já falamos aquele hadith, quando falamos também do gênio, que quando apanhamos uma cobra dentro de casa não podemos matar, não podemos ter regra, que temos que falar primeiro que se é gênio para sair. Então, se for gênio, na verdade, vai sair. Se não sair, então, é uma cobra normal, devemos matar. Porque agora, se você não fazer isso, matar logo na hora, então vocês morrem junto. E já falamos que a questão de o gênio transformar-se em vários animais, até o próprio ser humano, sim. Então, o fantasma existe? Bom, talvez nas línguas usadas em diferentes maneiras, de que só eu procurar saber o que eles costumam ver fantasma. Tipo, em Macua tem ao ser dormir diz titera, esse titera não é titera, mas sim é gene, que as mulheres, já falamos, quando falamos do mundo invisível, a questão que as mulheres quando ficam grávidas, muitas gravidezes perdem as mulheres, que quando dormem a fazerem sexo, isso tudo é gene que pode até, por exemplo, às vezes você a sonhar, ver uma mulher com uma cara, quando não é mulher, é o gene que transformou-se uma cara de uma mulher ou de um homem. Então, tudo isso aí é magia do gene que ele faz para desviar as pessoas. Sim. 84 92 73 487 84 92 73 487. Estamos a emitir o seu programa Islam em Foco, simultâneo com a Rádio Haq, emissora islâmica de Nampalé. Você está em nossa cintura através da rádio, nos acompanha através da Tela da Verdade. Ligue, participe ou envie-nos mensagem através do nosso número 84 92 73 487. Estamos a falar, portanto, ainda na fé no último dia, ou a fé no último dia, e estamos a fazer menção neste ponto que é, portanto, a ressurreição depois da morte. E a morte existe. A morte, quando chega, não avisa, e todo ser humano irá desaparecer, irá, portanto, deixar esta face da terra, esta dunya, irá prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se eu nasci, caro telespectador que esteja em nossa sintonia, ligue, participe 84 92 73 487. Falamos da ressurreição, estamos a falar da ressurreição e também, portanto, daquilo que é al-Hashr, que é, portanto, a junção. Sheikh, falando da junção, que é em que esse dia Allah subhanahu wa ta'ala irá juntar, portanto, as suas criaturas, primeiro, portanto,
o grupo até este último grupo, o primeiro povo até este último povo. E lá, Sheikh, subhanallah, haverá uma divisão entre muçulmanos e não muçulmanos, mas antes vamos para a expansão, Sheikh, eu encontro o nosso irmão Khalid. Irmão Khalid já está a participar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu tenho uma questão. Sim? Eu tenho acabar a discussão, mas sim, na parte do vizinho, porque acabou de ouvir a capacidade de acabar. Devemos estar com nossos vizinhos. Se por acaso o nosso vizinho ele tem que tirar para conta e sai do santo ver e acabando primeiro o segundo dia você acontece algo que você sabe diferente. O que podemos tomar a decisão negativa? Irmão Khalid. Alô? Eu nem cheguei a perceber a sua questão, irmão. Poderá repetir? Sim, eu sei. Faço que é um pouco cerca do nosso vizinho do gato, muito bem, claro. Tentamos tratar apenas dos nossos vizinhos. Se por acaso um vizinho sai, eu não tenho um vizinho. Nós temos vizinhos na minha casa e tem que é conflitos. A discussão começa a ver, quero dizer antes que eu terminar. Acabando fazendo no mundial, acho que já está errado. Como é que podemos achar? Você chegou? Não. Não chegou. Mas, irmão Khalid, tenta conversar com o meu colega Barbosa lá do outro lado para, pelo menos, deixar a sua questão. Ele irá nos fazer chegar e nós aqui do outro lado não conseguimos perceber a sua questão. Estamos juntos? Exato. Não conseguimos reter mesmo. 84 92 73 487 84 92 73 487. Como dizia a junção, será a junção entre muçulmanos e descrentes ou só, como é que será, Sheikh? Sim, esse dia, aquilo todos, porque as criaturas, porque Allah é justo, vai fazer justiça, cada um vai reivindicar o seu direito e cada um vai ver a sua morada, vai ver as pessoas serem introduzidas no inferno, assim no paraíso, vai ver a dor, por isso cada um vai chorar nesse dia, o sol vai descer, cada um será advogado de si próprio, então nesse dia não haverá tempo de você tentar defender o outro, então cada um vai correr para, como já ouvimos aqui todos, vamos falar sobre o Shafano, quando se inshallah futuramente, cada um vai recorrer à proporção para ser intercessado, que eu tenho fulano, tenho cada um para Adam, então é nesse dia, todos estarão juntos, todas as criaturas, do seu primeiro até o último, independentemente da sua religião, sua crença, nesse dia, conforme os seus pecados, estarás a afundar as suas lágrimas por causa do sol que vai descer. Então todas as criaturas estarão no mesmo sítio, como é que diz Ardul Mashar, que na terra da junção, na aglomeração, que todos nesse campo estarão presentes para ser julgados as suas ações daquilo que andaram a praticar na terra. Exato, temos um dos nossos telespectadores que eles saber quais são os sinais de Qiyamah. Nós isso já... Os primeiros sinais de Qiyamah. Os primeiros sinais de Qiyamah são a vinda do profeta Salama ser o último. Um dos sinais. É um dos sinais. A sua imigração de Meca para Medina é um dos sinais. E também o seu Hajj de Deus é sinal. E não só a sua morte é um dos sinais mais grandes, porque não há de vir outro profeta. Agora, outros sinais praticamente já apareceram, que já referimos no passado. Acho que só talvez pedir à televisão para vir gravar. Então, só a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, o último profeta, é um dos sinais do Qiyamah. E para referir de que cada ser humano baixa a morrer, ele já começou o seu Qiyamah. Então não precisa o último, porque o último ninguém vai assistir a não ser as pessoas piores. As pessoas piores, porque já referimos que nesse tempo não haverá pobre, nesse tempo cada um terá 50 mulheres, não haverá pobreza, tudo isso aí que as pessoas, tudo será
ao dispor do ser humano, e porque o Qiyama virá apanhar pessoas desatentas, e esse vai surpreender as pessoas nos seus mercados, nas suas conversas, nos seus locais de trabalho, enfim, que ninguém vai voltar para a sua família. Sim. E temos alguns que dizem que só por nos aparecer esta doença do coronavírus é um dos sinais. Bom, isso já... é um castigo. Isso não pode exagerar a questão Exato. de... Porque essa pandemia, o referido Covid-19 ou coronavírus, ninguém sabia, seja ela do laboratório ou como não, mas ninguém sabia. Porque isso Allah ele trouxe no momento exato, que no momento que por vários fatores. Primeira coisa, por nossos pecados, porque esse é um castigo que seja muçulmano como não, já provamos. Senhora, tem seu filho de pensamento. Vamos para Mapara, encontro o nosso irmão Abdul. Irmão Abdul já está a participar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Já está a participar, irmão, a sua questão, contribuição? Sim, eu tenho uma questão para você. Sim. Da ressurreição. Vamos à sua questão, irmão Abdul. Sim. As pessoas, depois de ressuscitarem, vão diretamente passar na ponte. Na ponte fraca, porque tem havido que existe uma ponte. É tudo, irmão. Sim, é tudo. Jazakallah khairan, fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, então a questão de o coronavírus, essa castigo e outros que de vir, isso estava no conhecimento de Allah, ninguém sabia. Seja ser propositado, ou como é que de propósito, ou assim como não propósito, hoje muita coisa provou. Alguns diziam que eu não posso viver sem álcool. Hoje, graças a Allah, hoje os comércios de álcool foram fechados, claramente. Os que dizem, não temos receitas, está aqui, claramente que a pessoa, na verdade, pode viver sem álcool, muita coisa. Aqueles que andaram a zombar as mulheres por porem niqab, hoje até os homens estão a pôr o véu, estão a pôr a força. Então, quem sabe que alguém humilhou, nós já vemos questão de hijab nessa cidade, nesse Moçambique, as mulheres serem insultadas, a serem chamadas ninja. Agora todo mundo é ninja, todo mundo, até super ninja, imagina. Então, a nossa fala lá prova, quantas mulheres foram humilhadas, que, por exemplo, queremos ver sua cara, você é ninja, não sei o quê, hoje insultar, você, enfim. Então, nem para conhecer. Nem para conhecer. Imagine, muitos sunnas do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam são negligenciadas, mas e hoje já estamos a implementar. Hoje imagine, alguns até podiam dizer, esses toda hora lavar, parece pato. Hoje, alhamdulillah, é a força lavar as mãos. Então, ninguém sabe se poderia haver ou não. Só estava no registro da Allah. Então, ninguém pode... Sim, já houveram várias pandemias, mas ninguém sonhava que o mundo poderia fechar. E o coronavírus veio num momento exato. Porque os homens já pensavam que estavam muito avançados na tecnologia, a medicina está muito avançada, temos muitos militares, muitos canhões, muitos armamentos, porta-aviões. Então, envie esses militares para matar. Envie esses porta-aviões. Onde está essa tecnologia? Onde estão esses médicos? Então, é uma prova que o ser humano não é nada. E nunca pode se orgulhar. E foi naqueles países que achavam que nós não... E vai deixar países pobres. No caso de Moçambique, a infecção na África. Foi naqueles que achavam que estão acima de Deus, que não precisam de Deus. Eles, com a tecnologia, com a ciência, então o coronavírus vem num momento exato para o homem
refletiu. Por isso, vários versículos dizem, Inna fi dhalika la aya, que isso é um sinal, um dos sinais de Deus. Liman kana lahu qalbu alqa as-sam' wa huwa shahid, aquele que tem coração ou tem audição, e esse é testemunho. Então, o Corão, ninguém pode submeter que é um sinal de Qiyamah, mas sim, é um castigo, e não só, é uma lição para os vivos, aqueles que refletem que, sim, Senhor, Allah tem poder. Um bicho, o mundo parou, só mandou um bicho. Imagine se mandasse sua força, só mandou um bicho, o mundo parou. Imagine se, na verdade, fosse mesmo a linguagem para pente fino, atacar. Então, já, quando ir para o Qiyamah, como é que você imagina se esse vírus, na verdade, se apertar, ser 100%. Então, em um dia, quem ia curar o outro? Todos estariam doentes e mortos em 1 minuto. 1 minuto, se na verdade, você quando fica doente não respira, precisa por muita coisa, nem os médicos também estariam doentes, o mundo ia parar. Então, é nesse contexto que essa doença é castigo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala por causa do nosso pecado. Como não há de vir coronavírus, corrupção, as pessoas estão a roubar no mercado, para ter emprego é preciso subornar, até no próprio hospital é preciso pagar, enfim, o adultério é uma coisa oficial. O sítio de álcool é maior, suborno, juros já não é pecado. Então, como é que não há de vir? Então, é uma prova clara de que o ser humano precisa voltar para o seu Senhor, arrepender-se e essas coisas deixarmos de pecar. Então, sempre, qualquer pandemia que vem é por causa do pecado do ser humano, como já referimos no nosso encontro passado. Sim. Exato. Só para finalizar, mesmo do nosso irmão, portanto, Abdul, que nos ligou de Mapara, de Nampula, gostaria de saber se primeiro, na verdade, no dia do Qiyamah, essa ponte existe ou existirá? Sim, essa ponte sim, existe, Sirat, como é que é? Sirat existe, que, como ele dizia, que isso vai ser depois do julgamento, porque essa ponte... Depois do julgamento. Sim, essa ponte existe, porque o Alcorão diz que que não há nenhuma de vocês, só vocês vão ter que passar nessa ponte. Então, esse é um versículo que refere a essa ponte, que essa ponte embaixo está o inferno. Está o inferno, e desse lado está esse marcha, então do outro lado basta atravessar, você saber que vai estar no paraíso. Então embaixo está o inferno, depois de atravessar será o paraíso, e cada um vai passar naquele conforme as suas ações. Há outros que pescaram do outro estarão no outro lado, outros já gatinharam, outros com cavalo, outros a voar, cada um andar normal, outros até vão ter que andar com as suas próprias mãos conforme os seus pecados. E infelizmente algumas só vão ser pescadas naquela ponte, vão cair para o inferno, que Allah nos proteja dela. Assim. Exatamente, isso é depois da ressurreição, porque eu gostaria de saber, depois da ressurreição, vamos direto para a ressurreição, depois da ressurreição, vai haver julgamento. Aliás, a junção. Junção, que nesse campo de aglomeração, depois das pessoas julgadas, é que vão passar na ponte. Porque à frente da ponte está o paraíso e embaixo está o inferno. Então, aí, conforme as pessoas vão sair, aliás, vão passar nessa ponte conforme um piscar do olho, kalamih al-basar, conforme o piscar, pestaginar como é que é do olho, ou seja, só abrir do olho você está já na outra, infelizmente, vão ter que se arrastar, outros vão cair mesmo de vez, conforme as ações que você andou a praticar no mundo, que ao ponto de ser a última ação da entrada no paraíso, assim como no inferno, cada um. Por isso o Alcorão já refere, foi aquilo, ha umuqra'u kitabia, fa amma man utiya kitaba bi yamin, fa yaqul ha umuqra'u kitab. Então aquelas pessoas que foram dados o seu registro de boas ações, então vai gritar, como é que leiam o meu livro. Então essa ponte vai ser depois do julgamento, que esse já ser o final, como vimos, cada um terá o seu passaporte, e depois do julgamento vai saber que felizmente, infelizmente, o meu destino vai ser o paraíso, assim como o inferno. Para finalizar, as últimas considerações. Bom, as últimas eu pedir mesmo a Allah subhanahu wa ta'ala para nos proteger na sepultura, assim como na ressurreição, e facilitar as nossas contas e fazer-nos entrar no paraíso. E em seguida pedir mesmo a Ele com os seus favores, a sua pena, a sua misericórdia, e primeiro perdoar nossos pecados, e nós que estamos vivos arrependermos, cada um já sabe o seu pecado. Alguns
não tratam bem os pais, as esposas, os esposos, alguns comem juros, estão a roubar na balança, alguns que são dirigentes, chefes que estão na corrupção, no suborno, enfim. Então, que todo mundo se arrepender desses pecados e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, vai tirar o coronavírus de Moçambique, da nossa província e do mundo inteiro. E pedir mais uma vez para aliviar dessa doença aqui e reconhecermos e pedir a Ele para que nos examine uma doença dessa enquanto estamos em vida e em outras gerações. وهذا سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Não, jazakumullah khairan, Sheikh Owais Mutawalla, que nos proporciona, portanto, este tema. E para si, caro telespectador, chegamos à reta final deste seu programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, falamos da ressurreição depois da morte. E não só, também abordamos um tema que tem a ver com o nosso, portanto, capítulo, que é Al-Hashir, portanto, a junção. Jazakallahu khairan pela companhia preferência, acompanha a restante da programação da Hack TV e a Rádio Hack. Eu sou o José de Nampula. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.